Em sua campanha eleitoral, o prefeito Daniel Guerra afirmou que uma de suas prioridades seria o cumprimento da carga horária dos médicos em unidades básicas de saúde. Como também as UBSs, do qual nós iremos ampliar e estender os horários, fazendo com que as pessoas sejam atendidas na própria localidade, nas suas comunidades, evitando deslocamentos até o centro. A exigência não agradou a categoria, que se posicionou contra, alegando ser um retrocesso na conquista com o chamado atendimento por cotas, que determina que os profissionais realizem 16 consultas por dia. Em relação a este impasse, o Conselho Municipal da Saúde se posicionou, alegando que o problema com os horários existem, mas que a maioria dos médicos cumprem corretamente o seu trabalho. Essa briga já é antiga, né? Na verdade, desde que eu me conheço por gente, no caso, existe essa questão, essa disputa, no caso, entre as classes, né? O que acontece? Os médicos, no caso, eles, independente de prefeito desse aqui, ou do outro anterior, ou do outro antes, né? A gente já tinha esse problema. Os médicos, no caso, eles não aceitam bater ponto. E segundo até a conversa que a gente teve com, né, o presidente do Sindicato dos Médicos, né, o Dr. Marloney, né, ele mesmo colocou que o médico é uma classe diferenciada. Então, eles não têm por que bater ponto. Né? Então, o que acontece, assim, a nível judicial já houve muita pressão, inclusive até em cima do próprio Conselho de Saúde, né, que não estava sendo feito nada para fazer com que cumprisse, né, a legislação, como qualquer outro trabalhador tem que bater ponto, tem que cumprir horário. Né? Mas, diante dos médicos, segundo até a própria palavra, né, do líder, né, dos médicos, ele colocou que os médicos eles têm que atender a OBS, mas automaticamente eles têm que atender seus clientes nos hospitais e assim por diante. A qualquer momento, quando eles forem chamados, eles largam tudo e vão lá atender uma realidade no hospital, ou no seu consultório, ou em algum outro lugar. Então, eles não podem estar cumprindo uma carga horária. Claro que, diante da visão normal, no caso, eles assinaram um contrato onde diz que eles trabalham tantas horas, no caso, por semana, né, e automaticamente divididas por dia. Nós temos, assim, eu sou franco em dizer, até por avaliação do próprio Conselho, né, eu espero que alguém consiga, no caso, quebrar essa situação, mas a maioria dos médicos, eles cumprem horário. Né? Então a gente não pode, no caso aqui, pegar e colocar todos, no caso, como se fosse no mesmo parâmetro. Não estou aqui defendendo nem outro, nenhuma situação nem outra, mas uma questão de realidade. A gente tem que ser justo em cima da situação. A gente acompanha, no caso, as UBS, a gente acompanha, no caso, os profissionais que estão lá, e a maior parte dos profissionais nas UBS cumprem horário. Se assinam ou não o ponto, no caso, é uma questão. Mas agora, se você perguntar para os usuários, você vai perceber que na maior parte das UBS, na maior parte dos locais, né, a gente tem sim os médicos comprometidos, no caso, com a comunidade. Atendem até a mais do que seria. Né? Mas nós temos também um grupo que bate de frente e não cumpre e não fica na sala. Também. São poucos, mas tem. Tem uns que vão lá e em 15, 20 minutos, meia hora, atendem, no caso, os 15 usuários, digamos, que eles teriam que atender. Né? Enquanto que a própria legislação diz que a consulta é, no mínimo, 15 minutos. Né? Mas acontece isso. Chega lá, a questão de 30 segundos já está liberado, no caso, o paciente. Isso acontece. Paulo afirma que a questão deve ser discutida de uma forma muito mais ampla e que a situação seja resolvida logo para que a população não sofra agravantes maiores, como ele recorda ter acontecido há alguns anos. Né, porque a gente precisa realmente desses profissionais, né, e claro que a gente precisa de uma discussão bem mais ampla. A gente precisa entender que a saúde não é só médico. Enquanto a gente continuar na mão dos médicos, a gente está ferrado, porque a gente precisa trabalhar com a prevenção. A gente precisa fazer com que as UBSs, no caso, ela trabalhe dentro da sua equipe que tem lá dentro. Porque de todos os das pessoas que vão na UBS e vão à procura do serviço, elas não precisam de um médico. Elas precisam de um atendimento, a maior parte das vezes, ou com um psicólogo, ou com um assistente social, ou com um enfermeiro, com toda aquela equipe que está lá dentro. Tá? Elas precisam de atenção, e não no caso de medicamentos. Então, a gente tem que entender isso, a gente tem que reverter este ponto, a gente precisa trabalhar, no caso, a prevenção e depender quanto menos possível dos médicos.
porque a gente precisa trabalhar pela saúde. Enquanto a gente estiver, no caso, procurando só médico, é porque a gente está doente. E a gente não está com saúde daí. A gente precisa trabalhar a saúde para a gente não precisar dos médicos. Essa é a visão. E eu espero que esse desleixo, no caso que está acontecendo aí, ele se resolva logo. Porque a gente já viu, no caso ali, no governo do Sartori mesmo, que ele bateu de frente com os médicos, né? Justamente em cima da mesma questão que hoje está acontecendo. Tá? Então, o que eu digo? Nós já tivemos a experiência que não foi muito boa naquela época. E eu acredito que, se continuar esse desleixo agora, não vai ser muito boa de novo. Porque nós ficamos quase 1 ano de greve dos médicos naquela época, com atendimento em 30%, né? Que todo mundo se lembra disso. Né? E hoje, se eles pararem, vai ser pior ainda, porque nós estamos com um quadro de profissionais reduzido. Né? Então, houve várias situações, teve vários médicos que se afastaram do serviço, né, que se licenciaram, que saíram fora, não estão mais trabalhando na rede, né, e isso não conseguiu ser reposto justamente pela falta de profissionais no mercado. O receio de Paulo é muito grande por entender a força dos médicos e a importância do seu trabalho para a comunidade caxiense. Dá medo na gente, né, nessa situação toda, porque, querendo ou não, a gente fica de mãos atadas. Por mais que a gente queira, no caso, tentar ajudar, né, mas a gente está na mão, no caso, de uma categoria que é muito forte e muito unida. Isto a gente tem que reconhecer. Né? Eu acredito que seja a categoria mais unida que tem é a dos médicos. Se eles vão parar, pararam. E aí piora as coisas daí. É pior do que um livro ponto.